amigos, meus alunos de todo o Brasil, vamos lá? Continuando, nossa aula 6, regime de pessoal das entidades da administração pública indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Simplificando, começando por aqui, pelas pessoas jurídicas de direito privado, elas terão o seu pessoal como regra. Aqueles empregados públicos que entraram por concurso público na forma do artigo 37, inciso 2º da Constituição, regidos pela legislação trabalhista, pelo regime da CLT, pelo regime seletista. Elas, pessoas jurídicas de direito privado, terão seu pessoal, seus empregados públicos, regidos pela legislação trabalhista, pela CLT, regime seletista, privado. Beleza. E as pessoas jurídicas de direito público? Nós sabemos que o artigo 39 caput da Constituição sofreu algumas alterações ao longo do tempo. A alteração por emenda e a alteração por interpretação do Supremo Tribunal Federal. O texto atual do artigo 39 da Constituição de 88, o texto atual diz: a União, Estados, DF e municípios, União, Estados, DF, municípios, leia comigo o 39 caput agora. União, Estados, DF, municípios, instituirão, no âmbito de sua jurisdição e competência, União, Estado, DF, municípios, instituirão, no âmbito de sua jurisdição e competência, regime jurídico único. Regime jurídico único para o pessoal da administração pública direta, autárquica e fundacional. União, Estados, DF, municípios instituirão, no âmbito de sua jurisdição e competência, ou seja, por suas próprias leis federais, estaduais, distritais e municipais, instituirão um único regime jurídico, ou seja, um regime jurídico único, para o pessoal da administração pública direta, ou seja, para o pessoal dos órgãos da União, dos Estados, DF, municípios, para o pessoal das autarquias federais, estaduais, distritais e municipais, e das fundações públicas que têm as mesmas regras das autarquias. As fundações públicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito privado, regime seletista. Pessoas jurídicas de direito público, regime jurídico único, a ser definido em lei. No âmbito federal, que é o âmbito em que é aplicada a prova da OAB, o exame de ordem, a Lei 8.112 de 90 estabeleceu o regime estatutário. No âmbito de vários municípios, houve o estabelecimento do regime seletista. O regime jurídico único é aquele único conjunto de regras definidos por uma lei do ente federado, obviamente, que editou esta lei. Então, o município edita uma lei municipal para reger as regras, estabelecer regras para o seu pessoal, que se estenderão às autarquias e fundações, pessoas de direito público.
Perfeito? A doutrina dominante entende que o regime tem que ser estatutário. A doutrina dominante entende que o regime jurídico único tem que ser estatutário. Beleza? Maiores discussões, na segunda fase a gente conversa. Responsabilidade civil. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Artigo 43 do Código Civil Brasileiro. Autarquias, fundações públicas, são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Empresas públicas e sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado que ou prestam serviços públicos ou exploram atividade econômica. A Constituição, no 37, parágrafo 6º, especialmente, e é artigo, obviamente, para guardar no coração, logo decorar, a Constituição estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o agente causador do dano nos casos de dolo ou de culpa. Nós todos sabemos que a Constituição brasileira, no artigo 37, parágrafo 6º, estabeleceu a famosa responsabilidade objetiva, responsabilidade objetiva, responsabilidade objetiva, responsabilidade objetiva, responsabilidade objetiva para os danos causados pelos agentes na qualidade de agentes das pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, desde que prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva, nós sabemos que é aquela em que o agente causa o dano e a pessoa jurídica da qual o agente faz parte responde sem que a vítima tenha que provar dolo ou culpa do agente. Responsabilidade objetiva, guarda comigo. Responsabilidade objetiva é aquela que independe de comprovação de dolo ou culpa. Responsabilidade objetiva é aquela que independe de comprovação de dolo ou culpa. A vítima, quando for acionar uma destas pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, prestadoras de serviços públicos, ela não precisa provar dolo ou culpa do agente. Basta provar que a conduta causou um dano e que o dano decorreu da conduta, nexo causal. Beleza? Esta regra que eu apresento aqui para vocês é para os atos comissivos, para as ações, para os atos comissivos, para as ações causadas em razão, danos causados em razão de comportamentos positivos, ações dos agentes públicos na qualidade de agentes. Responsabilidade objetiva. Então, uma autarquia responde objetivamente por um dano causado por seu agente, que nessa qualidade atuou. Uma fundação pública, de direito público ou direito privado, tanto faz, porque qualquer uma presta serviço público, responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes que nessa qualidade atuaram. Uma empresa pública, desde que prestadora de serviço público, responde objetivamente por um dano causado por seu agente que nessa qualidade atuou. E uma sociedade de economia mista responde objetivamente se prestadora de serviço público, se o seu agente causou dano na qualidade de agente. Sabemos que o direito administrativo brasileiro adota como regra a teoria da responsabilidade objetiva
na modalidade risco administrativo. Risco administrativo, que é aquele que admite excludentes e atenuantes da responsabilidade. Responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, lembrando que a regra é pela teoria da imputação volitiva, pelo princípio da impessoalidade, pela teoria da dupla garantia, pelo que você quiser. A regra dominante no ordenamento jurídico brasileiro é o agente causa dano, mas o agente não responde pelo dano. Quem responde é a entidade, a pessoa jurídica. Só depois de condenada e tendo pago a indenização à vítima é que a pessoa jurídica vem e cobra do seu agente, regressivamente, nos casos de dolo ou de culpa. Tranquilo, as pessoas mencionadas no texto constitucional, pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, respondem objetivamente. E as pessoas não mencionadas, a contrário senso, as pessoas não mencionadas no texto constitucional, as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica por exclusão, não respondem objetivamente, respondendo, então, subjetivamente. Responsabilidade subjetiva, ou seja, a vítima tem que provar que o agente atuou com dolo ou culpa. A vítima tem que provar, neste caso, o elemento subjetivo na conduta do agente. Perfeito? Bacana. Aqui, um quadro super, ultra, mega resumido da nossa aula normal e regular de direito administrativo em relação às entidades da indireta. Um quadro super, ultra intensivo. Beleza? Sem muitos detalhes, mas com muita informação. Guarda, por favor, esta informação para a sua prova, reveja essa aulinha, anote, monte o quadrinho, leve o quadrinho com você para onde você for, leia várias vezes. Vamos relembrar que as entidades da administração pública não se sujeitam à lei de falências. As entidades da administração pública não podem falir na forma da lei 11.101 de 2005, lei de falências. Beleza? Nem as que exploram atividade econômica não estão sujeitas à lei de falências, recuperação judicial, recuperação extrajudicial. E o seu professor de empresarial trabalha isso com vocês. Vamos lembrar que as entidades da administração pública, como regra, tanto no artigo 37, inciso 21, quanto no artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3º, as entidades da administração pública, como regra, são obrigadas a realizar o procedimento licitatório para as suas contratações. Ressalvados os casos especificados em lei, a licitação é obrigatória para todas as entidades da administração pública. Tudo por ordem constitucional. Concurso público é regra para toda a administração pública. Artigo 37, inciso 2º da Constituição. Princípio do concurso público aplicável a todas. Estou falando de administração pública, né? Não estou falando de entidade privada. Estou falando de entidade da administração pública. Quem não é fora daqui, quem não é da administração pública não é obrigado a seguir as regras de administração pública. Então, o concurso público é para elas. Ressalvados os casos, obviamente, apresentados na Constituição. Mas o que eu quero ver com vocês aqui é
um confronto entre as empresas estatais. Quase que eu derrubo copo, garrafa aqui, é uma loucura ia ser isso aqui. Confronto entre as empresas estatais. Então, vamos aqui dar uma olhada e guardar regrinhas basicamente, diferenciando empresa pública de sociedade de economia mista. Nós sabemos muito bem que as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, criadas mediante autorização em lei específica, com o devido registro do ato constitutivo no cartório competente, para ou prestar serviço público ou explorar atividade econômica. Só que as empresas públicas são marcantemente caracterizadas pela presença de um capital 100% público. Capital exclusivamente público, capital integralmente pertencente ao poder público, à administração pública. Já a sociedade de economia mista, diferentemente, sociedade mista e não pública, pegue o nome mista e pública, o capital não é 100% público, pública, público. O capital é misto, mista, misto. Então, o capital é misto. Escrevi aqui, capital misto. Eu falo capital, vocês que estão estudando bem para esta prova de primeira fase, sabem que para uma entidade empresária, o capital, ele é composto, integralizado, pelos seus, aspas, sócios. Então, para a integralização do capital de uma empresa pública, tem que ser só pessoas da administração pública. Para sociedade de economia mista, não, o capital pode ser público ou tem que ser majoritariamente público, o capital com direito a voto, o capital votante ou o capital decisório, tem que ser majoritariamente público, podendo também ser capital de um particular, capital privado. Diferença básica entre as duas empresas estatais. Vamos lembrar também que as empresas públicas podem adotar qualquer forma jurídica, qualquer nome societário admitida em direito. As empresas públicas podem adotar o nome em iuris, o nome jurídico, a forma societária, qualquer uma admitida em direito. Qualquer forma jurídica admitida em direito. Vamos lembrar aqui que compete à União legislar sobre direito comercial. Artigo 22, inciso 1º da Constituição. Compete à União Federal legislar sobre direito comercial. Então, é a União quem vai apresentar as formas societárias. Já a sociedade de economia mista, só e somente só pode adotar a forma SA, Sociedade Anônima. Sociedade de economia mista somente pode adotar SA. Sociedade de economia mista só pode ser SA, Sociedade Anônima. E por fim, justiça competente para processar e julgar as ações em que são parte empresas públicas e sociedades de economia mista. Trago a vocês o famoso artigo 109, inciso 1º da Constituição, que diz: compete à Justiça Federal processar e julgar União Federal,
empresa pública federal e entidade autárquica federal. Ressalvados os casos das justiças especializadas, militar, eleitoral, falimentar, acidente de trabalho, trabalhista, ressalvada a justiça especializada, compete à justiça, ao juiz federal, processar e julgar empresa pública federal. Não tem sociedade de economia mista federal. Então, sociedade de economia mista federal, por não estar prevista na competência da Justiça Federal, ela não será necessariamente processada e julgada lá. Então, nós vamos separar as empresas públicas federais para serem processadas na Justiça Federal e todas as demais entidades na Justiça Comum Estadual. Peguem esta informação com atenção. Empresas públicas do Brasil, sociedades de economia mista do Brasil. Nós temos federais, estaduais, distritais e municipais. As empresas públicas federais, por previsão constitucional, serão processadas e julgadas originariamente perante um juiz federal. Já as sociedades de economia mista, todas, bem como as demais empresas públicas, serão processadas na Justiça Comum Estadual. Até porque também não tem justiça municipal. Peço a vocês, caridosamente, que leiam 4 súmulas. Peço a vocês, caridosa e carinhosamente, que leiam 4 súmulas. Súmula 42 do STJ. Súmula 42 do STJ. Sociedade de economia mista é processada na Justiça Estadual. Súmula 508 do STF. Súmula 508 do STF. O Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista federal, será processado e julgado na Justiça Estadual Comum. Súmula 556 do STF. As sociedades de economia mista serão processadas e julgadas na Justiça Comum Estadual. E súmula, cuidado com esta, 517 do STF. Súmula 517 do Supremo Tribunal Federal, que nos informa: as sociedades de economia mista, regra, são processadas e julgadas na Justiça Estadual. Porém, se a União entrar no processo, a União que tem foro na Justiça Federal vai atrair o processo da sociedade de economia mista para a Justiça Federal. Então, sociedade de economia mista só terá foro na Justiça Federal se a União entrar no processo, intervindo no processo como assistente, opoente. Perfeito? Caso em que a União atrai o processo para a Justiça Federal por ordem do próprio 109, inciso 1º. Leiam estas 4 súmulas e aqui fechamos uma super, ultra, mega rápida, mas legal revisão de organização administrativa. Até a próxima aula.